Estão a ver isto? Isto é o que vai acontecer aos ilegais todos. Não é aos 15, nem 16, nem 5, nem 4 mil. É a todos os que estão legais. André Ventura promete fazer pior ou melhor, a depender da sua perspectiva, do que o PSD está a fazer agora, que é perspectivar deportar mais de 4.500 imigrantes ilegais. Fala-se aqui que mais de 18 mil pedidos de acesso a título de residência, não é? A permanência em Portugal legalmente, foram rejeitados. E aqui André Ventura surge para dizer que vou fazer melhor ou vou fazer pior, né? Depende. Portanto, esse é um discurso que André Ventura conseguiu levar nas instituições, conseguiu levar o discurso sobre a imigração nas universidades, no parlamento, em todas as discussões, nos transportes. Ontem, o problema da imigração em Portugal discutia-se apenas, vai lá, nos cafés, em conversas muito privadas, em grupos muito privados, porque até dava vergonha falar de imigração, mas desde o momento em que o presidente do Chega, André Ventura, trouxe para o parlamento, tornou-se um tema normal de debater. Portanto, já não é racista, não é xenófobo, já não é fascista aquele que falar da imigração ilegal, da imigração, do racismo, ou então dos muçulmanos, dos cristãos. Cristão não digo tanto, porque Portugal tem um país cristão, mas dos muçulmanos, das roupas, daquelas. Pronto, já não é racista, já não é, é fascista, já não é estranho uma pessoa que falar desse tema, porque André Ventura conseguiu levar esse tema para a haste formal, ok? E fazer política é mesmo isso, né? É você identificar quais são os problemas do meu povo, em fase da campanha eleitoral, quais são os problemas do meu povo, e pega esses problemas, e problemas principalmente que eles não conseguem falar na haste pública, porque têm medo de serem, serem perseguidos, okay? Ou então conotados, identificar esses problemas e levar para o parlamento, levar para a discussão pública, e depois, claro, por isso é que alguns depois dizem que não, este aqui é um demagogo, este aqui é um populista, este aqui é um... Porque trouxe um tema do povo, dos corredores mais sombrios para a haste formal. Portanto, André Ventura soube fazer isso, ok? Mesmo no livro Tratado da Política de Aristóteles, portanto, Meandro diz que o político de vez em quando vai precisar buscar os temas que mais coçam os seus povos, poder trazer aqui ao debate público e depois, claro, dali tirar vantagem para si. Mas Aristóteles critica o discurso populista, ok? No livro Tratado da Política, ponto. E falando de livros, meu irmão, compra os meus livros. Eu tenho mais de 8 livros. Está no meu site canumba.com. Leia-os, pelo menos um. Está na Amazon, dá-te o luxo de estar na Amazon. Se estás em Angola ou em Moçambique e não consegues comprar pela Amazon, tem aqui nos comentários, tem um link do meu WhatsApp, clica ali que eu falarei consigo pessoalmente. Também tem livros em Angola, ok? Não sei quantos estão disponíveis, mas peça ali que eu depois vou te dizer se de facto estão ou não disponíveis. Mas na Amazon estão todos disponíveis, ok? Formato e-book, formato físico. Eu também tem um livro, inclusive, formato audiobook disponível aqui nessa página, gratuitamente, ok? 8 livros, por favor, leia pelo menos um livro que eu te peço. Se não quiseres fazer aqui like, se não quiseres partilhar esse vídeo aqui, se não quiseres inscrever, pelo menos leia um dos meus livros que eu ficarei muito contente, porque o escritor escreve para ser lido. E ponto final, continuação. Logo, André Ventura poderá ou não poderá deportar milhares, dezenas de imigrantes ilegais? Poderá ou não poderá? Mas vale aqui dizer que, enquanto ainda isso é uma probabilidade, porque ele disse que se for eleito primeiro-ministro vai fazer isso, não sabe se vai ser eleito. Claro, os números indicam uma coisa hoje, amanhã depois mudam outra coisa. A nós apenas resta lermos o comportamento do público, eleitores, depois, claro, esperarmos pela divulgação dos resultados finais. Mas a nível de vantagem, se André Ventura conseguir deportar milhares de imigrantes ilegais, há muitas vantagens, ok? E aqui falaremos das vantagens e desvantagens dessa medida, ok? Se vai exatamente deportar milhares, não vai de milhares, vai deportar alguns, se for ministro, ok? Tanto que o presidente Trump prometeu muita coisa e a muita coisa não sei cumprir. Aquelas coisas que dependem unicamente dele, de Trump, ele está a fazer. Aquelas coisas que dependem do governo, do sistema, são difíceis de serem executadas, ok? Portanto, a deportação, se depender unicamente do primeiro-ministro português, vai fazê-lo, ok? Mas se depender de outras estruturas também, claro, haverá outro impedimento, que também está a acontecer agora com o presidente Trump, que prometeu 24 horas para acabar com a guerra na Ucrânia e Rússia, ignorando que isso não depende só dele, depende da vontade dos dois, dos russos e dos ucranianos, ponto.
A nível de vantagem, André Ventura conseguindo, não é, deportar milhares de imigrantes ilegais, vai criar, claro, a confiança dos portugueses a André Ventura. Prometeu está a fazer. Ficaram felizes. O número de portugueses também estão descontentes, nervosos, fartos dos imigrantes ilegais, né? Daqueles que têm tom de pele mais escura, põem roupas mais diferentes, comem diferente, falam diferente, cantam diferente. Portanto, aqueles, né, que incomodam alguns portugueses, claramente terão muito mais confiança no seu primeiro-ministro, porque fez aquilo que prometeu e aquilo que estes eleitores foram André Ventura votá-lo para e porquê. Vai gerar mais proteção a André Ventura. Epá, ele é o nosso Messias, prometeu e fez, então temos que protegê-lo. Okay? A nível da economia portuguesa, se há vantagem ou desvantagem, por causa disso aqui devia ter em desvantagem, porque vai ser um teste, até que ponto a economia portuguesa vai resistir à força, à ausência da força de mão de obra. Portanto, aqui os portugueses que me respondam aqui, de facto, até que ponto a economia portuguesa vai resistir à ausência da mão de obra, não vou dizer barata, vou dizer mão de obra, porque o salário em Portugal é igual para todos. Os portugueses têm salário igual aos imigrantes, que fazem a mesma coisa, ok? Um ou outro ganha mais e menos, também em função do tempo de trabalho, não somos o salário é uniforme. O salário mínimo é para todos, depois tem salários vários, mas aqui eu penso que em Portugal não existe a discriminação salarial porque você é imigrante e você é nacional. A menos que alguém que trabalha em recursos humanos conheça melhor essa informação, põe-me aqui, faz favor, em comentários. Ponto. Depois, André Ventura, né, terá vantagem se ele conseguir elevar os salários dos portugueses, porque dizem que os imigrantes aceitam estão a contribuir para os salários mínimos, muito mínimos em Portugal, porque são mão de obra barata, são baratas sim, mas não dizer que são mão de obra desqualificada não é verdade ao todo, ok? Portanto, há muita gente bem formada, qualificada em Portugal, imigrante a fazer trabalho desqualificado, não qualificado, ok? Ponto. Então, se conseguir levar o salário depois de deportar milhares de imigrantes ilegais, vai ter vantagem. Agora, tenho dúvida como é que vai conseguir elevar o salário se deportarem imigrantes. Aquelas pessoas que fazem o país, que colocam dinheiro na economia, você os deporta. Como é que vais conseguir levantar o salário? De onde é que virá o dinheiro? Porque o dinheiro nas economias vem em função da produtividade, da produção. Então, se existe uma indústria, por exemplo, uma fábrica, né, que tem aproximadamente... Por exemplo, na agricultura, né, onde tem aproximadamente 50 imigrantes. Você tira daí 50 imigrantes, manda para fora, de volta. Aquela fazenda, aquela lavra, aquela horta, aquela indústria vai falir, meu. Porque vai ter, claro, condições para trabalhar, mas não tem trabalhadores. A menos que consiga deportar e colocar em simultâneo robôs e máquinas. Logo, é um grande teste. Eu tenho dúvidas que consiga aqui elevar o salário se deportar. Porque são os imigrantes também que fazem a produtividade da economia portuguesa, que produzem dinheiro na economia portuguesa, ok? Mas tem aquela questão aí ligada, essa vantagem, né? Que imigrantes André Ventura vai deportar? Que imigrantes, né? Porque existem imigrantes que nós não gostamos, porque têm muita barba, porque têm uma roupa que não gostamos, têm um perfume que não gostamos, têm uma alimentação que não... Tem uma língua, tem uma religião... Há imigrantes que nós não gostamos, e não é porque estão a fazer aqui, estão a ameaçar a segurança, é porque nós não gostamos. Há imigrantes que nós não gostamos. E há imigrantes que nós gostamos. Aqueles mais finos, mais brancos, aqueles que até moram na Baixa de Lisboa, até estão a correr com nossos avós, estão a desalojar-nos da Baixa de Lisboa, mas eles são finos, fazem barulho, né? Estão lá nos computadores, são números digitais, estão ali tranquilos sempre, só saem à noitinha para tomar uma cervejinha no bairro alto, depois voltam. Não tem sinagogas, não tem igrejas, está a perceber? Há imigrantes que nós gostamos e há uns que nós não gostamos. Os que nós não gostamos, sejam eles a produzirem kebabs, sejam eles a entregarem comida, nós não gostamos deles, têm que ir embora. Aqueles são os nômades digitais, que estão todos os dias lá no escritório, só a trabalharem na internet, que não produzem nada tangível, não distribuem comida, não recolhem frutas nas lavras, portanto, não estão nas obras, esses nós não gostamos, vamos correr com eles. Só que são esses aqui que aquecem a economia. No entanto, que imigrantes André Ventura vai conseguir, vai deportá-los, né? Será que todos aqueles que trabalham nos escritórios, em números digitais, estão lá nas coisas, são legais, estão legais? Apenas aqueles que estão nas obras e coisas que são ilegais? I don't know, je ne sais pas. Ponto. A nível de desvantagem. A primeira desvantagem, claro, é um teste direto à economia portuguesa. E se correr tudo mal, André Ventura não vai conseguir resistir ao governo, vai cair novamente. Okay? Portugal já está num vício de fazer cair o governo. Okay? A nível internacional, tem também impactos internacionais. Quando você deporta cidadãos de algum país, a depender da sua hegemonia política, pode ter impactos. Portugal não é América, América não é Portugal. O poder geopolítico da América e de Portugal é diferente. Trump deporta
E não há contrapartida de alguns países. Portugal pode deportar e ter contrapartida. Ponto. Depois tem aqui impacto a nível nacional, não é? Portanto, 100 imigrantes, quem vai cobrir esses lugares? Até que ponto Portugal tem robotização, tem máquina para poder cobrir esses espaços, ok? Tem a questão ligada, né, ao Serviço de Segurança Social, que muitos imigrantes estão a pagar os aposentados de hoje. Se muitos deles saírem, como é que Portugal vai conseguir cobrir esse espaço, esse fosso, essa falha de contribuições à vida dos imigrantes? Uma altura em que o português de gema só quer fazer um filho, porque fazer filho custa muito caro, dá muito trabalho. É um facto cultural, né? Portanto, aqueles que estão a produzir cada vez mais crianças em Portugal, a maioria são imigrantes, não é? E são esses que vão fazer com que permaneçam, trabalhem, porque se comprometem com o país, porque no momento em que o cidadão está num país 2, 3, 4 anos, ele começa a comprometer-se muito mais com o país em que ele está do que com o seu país. Começa a gastar o seu dinheiro muito mais no seu país. Está a perceber? O compromisso no país em que se está começa a surgir cada vez mais depois de 6, 4, 7 meses. No momento em que eu percebo que aqui eu tenho condições financeiras melhor do que lá. Então vou começar a investir aqui, a guardar aqui, a crescer aqui, a multiplicar aqui. Ok? Ponto. Depois, claro, um dos grandes problemas vai ser a nível do emprego, né? E quem são os portugueses que vão fazer o trabalho dos imigrantes e quanto é que Portugal vai pagar a esses imigrantes? O mesmo que os imigrantes que foram deportados recebiam, ou Portugal vai aumentar salário? Aumentar salário com que dinheiro? O dinheiro vem de onde? Vai subsidiar os empregados? O Estado? Ou os empresários? É uma questão muito séria para se colocar aqui, porque quem é que vai lá trabalhar nos restaurantes? Quem é que vai trabalhar nas obras? Quem é que vai fazer o delivery? Ok, são os portugueses, mas com que salário? Salário mínimo. O português prefere fazer a mesma coisa no Luxemburgo, na Alemanha, em França, e não só. Okay? Portanto, há aqui um desafio económico, há aqui um desafio social, e era importante aqui, mais do que avaliarmos nossos gostos, eu não gosto daqueles, aquele me ameaça, um rapaz jovem de capucho, para mim eu acho que é bandido, e se for de outra cor já não é bandido. Portanto, mais do que isso, precisamos aqui analisar na perspectiva dos danos à nossa própria economia, a nós próprios jovens, nossas crianças e, acima de tudo, aos nossos avós, nossos pais, nossos velhos que estão a receber pensões a vir grande parte dos imigrantes. Se não crees nisso, pelo menos você gosta de receber iFoods em casa, mandar esse gajo para fora, acabou o iFood, vai precisar sair de casa coisa. Não te importas com isso? Ok, mas esses iFoods contribuem para a hegemonia da economia portuguesa. André Ventura, claro, está aqui a usar um discurso político, vale sempre na campanha eleitoral, mas a praticidade, acredita, meu irmão, será diferente. Quando ele tomar poder, vai formar o governo, vai fazer, se calhar, um programa diferente, vai fazer um OGE, a questão de imigrações, vai até trabalhar nisso, mas não será a sua prioridade, de certeza. Porque se for prioridade, vai derrubar a economia portuguesa. Mas o like, subscreva, estamos juntos no próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.